esse é o Na Pauta. E o Na Pauta de hoje nós vamos conhecer os 10 maiores ditadores do mundo. É o Na Pauta especial hoje, trazendo aí esses... contando um pouquinho, né, e evidenciando um pouquinho a história desses ditadores. Na pauta aqui que é sempre trazendo aqui temas políticos, né, de abrangência política e a nossa opinião. E a gente sempre fala aqui os perigos dos ditadores, assim nascem os ditadores, né? Então hoje nós vamos conhecer os 10 piores, os 10 ou maiores, né, como foram mais conhecidos. Os 10 aqui que a gente elencou aqui e vamos mostrar para você. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Caiu de paraquedas, gostou do tema? Então a gente está sempre fazendo vídeos diferentes aqui no Na Pauta. Nos acompanhe, nos siga, fique bem informado. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Sempre que a gente subir um vídeo novo, você vai sendo notificado. Você vai estar ajudando aqui também o canal Na Pauta aqui a trazer mais informações, agregar um conteúdo aí, não só de entretenimento, né, mas de informação mesmo, né, e opinião. Sempre a gente está aqui promovendo o debate. Nos siga nas nossas redes sociais, a gente é muito ativo lá também, @napauta_hoje, tá? Instagram, Twitter e Facebook, 24 horas, não tem hora para notícia. E estamos no Spotify, e no Spotify nós temos conteúdo exclusivo lá para a plataforma. Todo sábado tem o Na Pauta Polêmica, toda segunda-feira tem o Na Pauta História, e tá muito bom. São episódios de 5 a 10 minutos, onde a gente faz uma síntese, um resumo da história, e contando agora, nesse primeiro momento, estamos focados em Brasil. Imperdível, conteúdo muito bom. Tá sendo um grande sucesso. Confere lá no Spotify, bota lá, Na Pauta Hoje. Você nos encontra lá no Spotify, e aí vai na nossa playlist lá Na Pauta História. Bom, chega de papo furado, vamos lá. Vamos conhecer os nossos ditadores tiranos, os 10 mais temidos aí, né? E a nossa história começa com aquele conhecido, mas talvez não por o primeiro nome. Quer ver? O primeiro da nossa lista é o Benito. Lembra do Benito? Conhece o Benito? Não, né? Mas e o Benito Mussolini? Ah, esse com certeza você conhece, né? Benito Mussolini. Tinha quase a idade do Hitler, ele, né? Nasceu em 1883, morreu em 1945. Bom, vamos lá então. O futuro líder do partido fascista, né? O Face di Combattimento. Era assim que eles... Era o lema que chamavam, né? Em português quer dizer Grupo de Combate. Fundado em 1919, Mussolini nasceu na província de Forli, na Itália, no ano de 1883. Ele atuou como professor de escola, jornalista e alcançou a patente de sargento do exército antes de entrar de vez para o mundo da política. Acreditava que a violência era um poderoso instrumento para provocar mudanças na sociedade. Olha só. Liderou um movimento operário, esteve envolvido em uma série de conflitos políticos e chegou a ser preso algumas vezes. Foi crescendo aos poucos na política até alcançar os altos cargos de poder, quase sempre através da força. Mussolini se descrevia como uma coleção de antes. Antiparlamentarista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista, um verdadeiro ditador, aliás, feroz. Mandou fechar uma série de redações de jornais, acabou com partidos de oposição, perseguiu inimigos políticos e restaurou a pena de morte. O lema de Mussolini era crer, obedecer e combater. Você pode conhecer mais da biografia de Benito Mussolini aí no Google, aí, se você ficou interessado. Aqui está tudo de uma forma bem resumida, tá? Bem sintética. E o número 2 aí da nossa lista é aquele que virou até xingamento agora, né? Adolf Hitler. Adolf Hitler nasceu em 1889 e veio a falecer em 1945, lá no fim da Segunda Guerra Mundial. O mais terrível dos ditadores. Assim, Hitler é conhecido por um nome... ficou conhecido o nome, né, de Adolf Hitler por uma enorme parcela da população. Com uma fala sedutora, o político fundou o Partido Nazista, que prometia trabalho e melhores condições de vida e pretendia instaurar uma caça aos judeus marxistas e estrangeiros.
Assim nasceu os discursos de ódio ali e que envolviam, né? E ele tinha uma boa retórica também. Foi carregando ideias racistas, totalitaristas, nacionalistas, unipartidários e anticapitalistas que Hitler chegou ao cargo de chanceler em 1933. Sua primeira grande medida foi dissolver o parlamento e assassinar uma série de opositores. Como presidente, já em 1934, aplicou com ainda mais afinco as terríveis doutrinas nazistas que acreditava e criou, por exemplo, os campos de concentração. O Holocausto foi responsável por dizimar milhões de judeus, e não só como métodos de assassinatos cruéis. Expansionista, seu exército invadiu a Áustria e ocupou a Tchecoslováquia. Também invadiu a Polônia quando se acentuaram as perseguições aos judeus. Outros países foram igualmente invadidos pelo exército alemão, como a Dinamarca, Bélgica, a Noruega e os Países Baixos e a França. A gente pode ver mais sobre a história do Adolf Hitler em um episódio só sobre Hitler, né? Não, mas não é o objetivo desse vídeo, aqui é uma forma sintética, como eu já falei. Então, este foi Adolf Hitler. Este foi temido. E o número 3 aqui da nossa lista é um francês, também entusiasta aí da carreira militar, Napoleão Bonaparte. Nasceu em 1769, morreu em 1821. Napoleão chegou a ser o imperador francês e era filho de juristas. Fundamental aí para a história da França. Ele foi responsável por anexar territórios no país. Bom, nós vamos ver agora aqui, né? Aos 10 anos, Napoleão começou os seus estudos em um colégio militar em Brienne. De lá, seguiu para a Escola Real Militar de Paris e aos 16 anos já havia se tornado subtenente de artilharia. O país virou de pernas para o ar com a Revolução Francesa e inicialmente Napoleão ficou ao lado dos monarcas, né, dos monarcas. Mas logo mudou de time e simpatizou com os insurgentes que pediram liberdade, igualdade e fraternidade. Sua primeira grande vitória aconteceu em Toulon, quando o comandante foi ferido e, ao assumir o seu lugar, derrotou os revoltosos. Desta data em diante, foi alcançando patentes cada vez mais altas no exército. Junto com parte da burguesia, Napoleão deu o golpe e se tornou primeiro cônsul, depois cônsul vitalício e, finalmente, imperador da França. Como imperador, defendeu os interesses da burguesia e eliminou quaisquer liberdades políticas e individuais. Napoleão movimentou o mapa da Europa, tendo entrado em conflito com uma série de potências ali vizinhas. Ok, vamos conhecer então o nosso número 4, o nosso quarto aqui da nossa lista. Esse Stalin. Esse é o nosso número 4, nasceu em 1878, morreu em 1953. Uma história um pouco mais recente, né? Então, o antigo líder da União Soviética, na verdade, ele não se chamava Stalin. Presta atenção nisso aqui. O nome do senhor que você está vendo a foto aí como é que chama ali? O cachimbo, né? De cachimbo aí era Joseph Vissarionovich Djogatovich. Isso? E Stalin, que quer dizer homem de aço. Então, na verdade, Stalin era um apelido, né? E foi um pseudonome aí escolhido pelo próprio político. Né? Ele se proclamava um homem de aço. Era o Tony Stark ali, às avessas. Vamos lá, vamos conhecer então o Stalin. De origem humilde, Stalin nasceu filho de um sapateiro com uma costureira e chegou a frequentar o seminário quando era adolescente. Como era contra o czar e tinha uma postura revolucionária, acabou por ser preso e exilado algumas vezes.
Participou junto com Lenin na Revolução Russa, que levou ao fim do regime czarista, né? Lenin esteve à frente do governo até falecer em 1924. A partir de então, o poder passou a ser almejado por alguns por dois grandes nomes, né? Trotsky, chefe do exército, e Stalin, secretário-geral do Partido Comunista na União Soviética. O resultado dessa disputa nós já sabemos, né? O patriota, autoritário, centralizador e nacionalista, Stalin estimulou a economia através da industrialização e fomentou uma série de cooperativas e coletivos agrícolas. O ditador implacável promoveu uma série de perseguições aos seus rivais políticos, aprisionando, exilando e torturando. Alguns dizem que foi um número imenso de pessoas e que pode ter sido desencadeado através de uma sensação de vingança aí de Stalin. Por isso que ele era tão tirano assim. Deixa sua opinião aí nos comentários. Isso, lembrando que os comentários estão abertos para você acrescentar alguém que faltou, provavelmente faltou na lista, alguém que você acha, não, esse deveria estar na lista. Então, os comentários estão abertos aí, tá? Participe juntamente conosco. E o nosso número 5 é aqui, vizinho, Augusto Pinochet. Nasceu em 1915, morreu em 2006. O militar Augusto José Ramón Pinochet Ugarte assumiu o comando do Chile depois de liderar um golpe que tirou do poder o presidente Salvador Allende, eleito democraticamente pela Unidade Popular em setembro de 1970. O golpe de Estado, que levou ao assassinato de Allende, aconteceu 3 anos mais tarde, em 1973, com o apoio dos Estados Unidos, e levou Pinochet a ficar no comando do país por 17 anos, entre 1973 e 1990. Ele foi chefe supremo da nação entre 1974 e 1981 e depois se autoproclamou presidente em 1981 até 1990. O ditador começou a carreira militar como tenente de infantaria em 1936 e acabou por alcançar a patente de general em 1969, tendo alcançado a chefia do Estado-Maior do Exército. Seu governo foi marcado por uma forte repressão com direito à tortura e assassinatos e pela centralização de poder. Foi feia a boca. E o número 6 foi motivo de vários filmes americanos ali de guerra e usado como chacota e tudo mais. Saddam Hussein. Esse é mais recente ainda a história, né? Ele nasceu em 1937 e morreu em 2006 naquela invasão americana lá, que teve início em 2003 ali, que começou no Afeganistão e foi até o Iraque, né? Guerra mal explicada aquela até lá. Saddam esteve à frente do Iraque entre 1979 a 2003. Saddam Hussein gostava muito dos Passat brasileiros aqui. Faça as contas aí e chegará a um número impressionante. Foram 24 anos impondo a força sobre seu país. E digo mais, ele era meio que amado lá, né? Era idolatrado lá. Filho de agricultores pobres, o militar acabou sendo criado por um tio materno. Desconfiado, quando finalmente alcançou o poder que tanto desejava, perseguiu e atacou membros de seu próprio governo quando duvidava da lealdade. Belicioso, Saddam usou armas químicas durante a rebelião curda no norte do Iraque durante os anos 80 e, não satisfeito em submeter à violência seu próprio país, invadiu os vizinhos Irã e Kuwait. Condenado por violação de direitos humanos e guerra contra a humanidade, Saddam foi condenado à forca e teve a sua pena cumprida em dezembro de 2006, onde teve até vídeos circulando na internet, né, da cena. Bom, já estamos no número 7 da nossa lista. E o número 7 é Mao Tse-tung. Nasceu em 1893 e morreu em 1976.
O líder comunista e revolucionário chinês Mao Tse-tung foi o organizador da primeira guerrilha comunista na China, além de fundar a República Popular da China. Ele esteve à frente do poder durante 27 anos. E parece que o seu atual presidente lá, a China, está querendo ter um mandato longevo assim, né? Por 27 anos na frente, desde 1949 até 1976. Ele era filho de camponeses pobres, precisou abandonar os estudos para trabalhar. Quando pôde voltar ao aprendizado formal, formou-se e virou diretor de uma escola. Mais tarde, por identificar-se com o socialismo, alistou-se no exército revolucionário que veio a derrubar a dinastia Manchu. Mao Tse-tung teve um governo caracterizado especialmente pelo culto à sua personalidade e pela propagação das ideias comunistas chinesas, que acabaram por se distanciar dos ideais lá de Stalin, né? Ele é adorado até hoje, né? Ainda tem fotos e imagens lá do gordinho com a birruga ali, espalhado pela China. Vamos lá então, vamos conhecer o nosso número 8 da lista, Nicolás Maduro. Esse é um ditador atual, né? Um ditador pop, gosta de comer carne folhada a ouro, né? O cara esse é um ditador pop, é um ditador atual. Nasceu em 1962 e ainda está vivo essa praga. O ditador no comando do nosso país vizinho, a Venezuela, Nicolás Maduro, mantém um governo totalitarista de esquerda, dando continuidade ao trabalho do seu antecessor Hugo Chávez, que foi quem apadrinhou ele na política. Maduro deu início à sua vida profissional como condutor de metrô em Caracas, foi fundador do Sindicato da Classe, tornou-se líder trabalhista. Em 1998 foi eleito para a Câmara dos Deputados. No ano a seguir ingressou na Assembleia Nacional Constituinte, que chegou a presidir. Com a presença de Chávez, Maduro, que era seu braço direito, conquistou a vice-presidência, depois a presidência interina, até finalmente se assumir como presidente definitivo através de uma eleição extraordinária altamente questionada por órgãos internacionais. Seus anos no poder vêm sendo marcados por uma forte crise econômica e pela perseguição feroz a opositores políticos. E o nono da nossa lista, o número 9, é o tio Chico, é o Francisco Franco, nascido em 1892, falecido em 1975. Ele é responsável pela ditadura espanhola. E essa ditadura foi tão violenta e tão ligada a essa figura acima, né, do Francisco. Me deu um branco aí, Francisco Franco. Deu um branco aqui, não precisa cortar não, deixa assim. Eu tô dizendo que depois de corta, não precisa cortar não, deixa assim. O Francisco Franco, né, ele foi um período que foi batizado, né, em sua homenagem ali, o franquismo, é assim que era chamado. Durou quase 40 anos, até a morte do líder espanhol. O percursor militar de Francisco começou na Academia de Infantaria de Toledo, 1910, e 13 anos mais tarde tornou-se tenente-coronel, passando a comandar a Legião Espanhola. Conhecido como Generalíssimo Francisco Franco, o ditador, tido como um herói de guerra, impôs sobre a Espanha um regime tão totalitário como aqueles vistos na Alemanha, sob o comando de Adolf Hitler, e na Itália, nas mãos de Mussolini, ambos seus aliados. Perseguições, exílios e repressão marcaram o seu longo período no poder. O governo franquista promoveu também uma promoção do nacionalismo, do militarismo e do catolicismo. Veja bem que a gente viu aqui vários exemplos de ditadura de direita, nacionalista, né, e tal, de direita, militar, e também de esquerda, né, socialista e tal. A gente consegue enxergar que os dois fazem muito mal, os dois extremos fazem muito mal e beiram o ditatorialismo, né? E nós temos dois exemplos claros aqui no Brasil,
que polarizaram aí o ambiente político e ainda estão polarizando o ambiente político. E a gente vê que os dois flertam com o ditatorialismo, né? Então, fique esperto. A gente só diz isso para você. Abra o olho. Eu costumo brincar assim. Quem seriam os aliados de Bolsonaro hoje, nos dias atuais, né? Vamos dizer assim, não, aliás, naquela época, né? Se Bolsonaro fosse aquela época, quem seriam os aliados? Os aliados de Lula. Quem seriam os aliados de Lula? E aí, se você refletir um pouquinho, só um pouquinho, não precisa muito, você vai ver que ambos flertam com ditaduras. Ambos são políticos populistas. Então, fique esperto, abra o olho, fuja dessa gente. A gente tem falado isso já há muito tempo aqui no Na Pauta, né? E, inclusive, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações e nos acompanhar aqui no Na Pauta, que a gente está sempre debatendo esse tipo de assunto aqui. Bom, enfim, chegamos ao nosso número 10 para fechar o nosso top 10 aqui. E o número 10 nós deixamos para ele, o mais longevo, o que bateu o recorde de tempo no poder, Fidel Castro. Nascido em 1926, morreu em 2016. Esse bateu praticamente todos os recordes de tempo no poder. Foram 49 anos à frente do seu país. Fidel, olha o nome dele, Fidel Alexandro Castro Ruz. Era filho de imigrantes espanhóis e proprietários rurais. Formado em direito, começou a defender de graça camponeses, prisioneiros políticos e operários. Líder do movimento nacionalista revolucionário, os rebeldes lutaram durante 2 anos até derrubarem o líder do governo, Fulgêncio Batista, que fugiu para a República Dominicana. Inicialmente, Fidel recebeu auxílio norte-americano para afastar Fulgêncio, viu? Os americanos ajudaram, aí depois, né? Mas, conforme o lado socialista do líder foi vindo à tona, os Estados Unidos romperam qualquer tipo de ligação com o líder. Fidel passou a ser apoiado, então, pela União Soviética. Sob uma determinada perspectiva, o governo de Fidel foi responsável por uma série de melhorias na ilha. Investiu na saúde, na educação, na pesquisa científica. Agora, por outro lado, o governo foi extremamente repressor e torturou, apreendeu e exilou uma série de cidadãos que faziam frente ao regime. E aí depois teve os embargos e aí a maionese desandou de vez. Meus amigos, este foi o nosso Top 10. Como eu disse, se você concorda com o nosso Top 10, comenta aí nos comentários. Quer fazer uma crescente? Faltou fulano aí. Bota aí nos comentários aí. Vamos refazer esse vídeo aí. Ajude a gente a refazer qual foi os ditadores tiranos aí que faltaram aí na nossa lista. Tá bom? Muito obrigado por você que permaneceu até aqui. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho da notificação e nos seguir nas nossas redes sociais, lá no @napautahoje, Instagram, Twitter e Facebook. E também lá no Spotify, que tá muito bom, viu? Segue lá a gente no Spotify. Valeu, brigadão! Tchau, tchau e até a próxima!